Olá, estamos aqui com mais uma edição do nosso ACAPcast, especialmente com os nossos parceiros, o Condica, o ICIA, que vamos, a partir do dia 15, damos largada aí à nossa campanha do Imposto de Renda 2026, onde a gente vem quebrando aí recordes, né, de destinação, um projeto muito bonito que a CAP fez em parceria com as instituições, e estamos aqui para bater um bate-papo. Estou com meu vice, Fábio, estamos com Paulo, representante do Condica, que vai nos apresentar esse ano qual vai ser as instituições que estão habilitadas, credenciadas, para que a gente possa fazer esse trabalho. E o ICIA, que foi pioneiro, né? Então a gente está aqui juntos para esse novo desafio para 2026, que eu acredito que já vai ser um sucesso total, porque tudo que a gente faz com amor, com carinho, dedicação, então a gente tem resultados brilhantes. Fábio, seja bem-vindo, vamos dar boa-vinda aos nossos convidados. Exatamente. E o que esperamos aí para 2026, né? Exato, né? Hoje a gente conta com a presença de Paulo Augusto, doutor Paulo Augusto, né? Que além de... É presidente ou é diretor do... Presidente do Condica, né? É advogado, com a presença ilustre de Amanda, que é a responsável de captação de doações do ICIA, não é isso? Isso. Então, para a gente começar, né? A gente queria iniciar esse bate-papo, querendo saber de Paulo, o que é que Paulo faz, né? Além de ser o presidente do Condica, né? Fala um pouquinho da tua trajetória. Perfeito. Inicialmente agradecer, né, a CAP, o convite, a Sheila, a Fábio, por esse momento estarmos aqui, né, para dialogarmos acerca de temas tão importantes e relevantes que trazem um impacto social gritante, né? A gente que está na ponta, a gente que vê de fato os recursos que são destinados sendo executados, a gente sabe que esse papel nesse momento, né, e durante todo o ano do contador e dos empresários na destinação é fundamental, né? É um papel de grande relevância, e agradecer pelo convite, né? Agradecer também a oportunidade, né, enquanto presidente do Condica, representando também da Secretaria de Assistência Municipal do município, né, por ter aberto, né, a possibilidade da gente estar aqui dialogando também. E Paulo, quem é Paulo, né? Eu, se puder parafrasear Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, isso é verdade. Sem parentes importantes, é mentira. A minha família é o bem mais precioso que eu tenho. E vim do interior, né? Sou daqui de Caruaru. E sou advogado desde 2016, tenho 10 anos de advocacia. Sou professor universitário, né? Coordeno um curso de Direito aqui no município de Caruaru, em uma instituição de ensino superior. E tento, né, a cada dia ser uma pessoa melhor e contribuir para que a sociedade, sobretudo nesse recorte, as infâncias, sejam infâncias de mais garantia de direitos, né, infâncias protegidas, infâncias em que vulnerabilidade não seja uma constante, né, que essas vulnerabilidades possam ser superadas. E é isso. Ainda não sou pai, mas quero muito. Enfim, esse é Paulo, né, sem muitos mistérios, sem muitos detalhes, um cara tranquilo, enfim, e que está sempre para ajudar, né, na medida do possível. E o mais importante, né, diante de tudo que eu falei, também sou temente a Deus, né? Eu acho que cada um tem sua religião, obviamente, mas eu tenho Deus como foco principal, e é isso. Bom, a gente vai agora escutar um pouquinho, né, da trajetória de vida de Amanda, né? Que a Amanda além de ser a captadora de recursos do ICIA, né? Uma instituição que tem um papel fundamental aqui no Agreste Pernambucano. Explica um pouquinho aí Que a Amanda, quando olha para ela, diz: a menina do ICIA, a menina do ICIA. Hoje o sobrenome de Amanda, né? É ICIA. É verdade. Agradeço a oportunidade, agradeço em nome de todo o ICIA, de todas essas pessoas que são beneficiadas, né, com
com esses momentos, né? Através dessas parcerias e de estar aqui é que vem se transformando em realidade, né? A captação de recursos, onde a gente está podendo trazer transformação social através dos contadores. Então, agradeço demais essa oportunidade. Bom, e a Amanda, além do ICIA, eu sou uma pessoa muito curiosa com a vida, com as pessoas, com o comportamento humano. Eu nasci em Santa Cruz, né? Meu pai é caruaruense, ele fez, inclusive, contabilidade, era também bucomaxilofacial. Ele foi o contador 200 e alguma coisinha do CRC, porque o seu Josemir, ele deu uma olhadinha lá no cadastro do meu pai, isso. E é um orgulho, né, também ter tido isso, assim, na minha família. Então, além do ICIA, já trabalhei aqui voltei a residir em Caruaru em 2018. Eu morei fora do Brasil durante muito tempo, morei na França, morei na Espanha, trabalhei com restaurante e trabalhei numa academia também durante esse período de tempo. Voltei para cá com um propósito, que foi ajudar meu irmão no tratamento oncológico dele. E aqui voltei para minha cidade, que eu amo, que é Caruaru, e trabalhei no mercado imobiliário durante bastante tempo. Eu era conhecida, Amanda corretora, agora Amanda ICIA. Sempre estão me rotulando com o que eu faço, né? A gente acaba sendo rotulado pelo que faz. Sim. E por isso que é tão importante a gente ser humano, né, a gente gostar, ter esses propósitos. Eu gosto muito dessas conexões humanas, né, de a gente, através da nossa vida, poder transformar, realizar sonhos, né, como no mercado imobiliário. Eu participei do sonho de várias pessoas, de ter o seu lar, né, eu não digo sua casa, eu digo que é o seu lar. É muito bom participar disso, gosto muito disso, né, de estar com pessoas, de facilitar, né, de saber que minha vida, ela pode transformar, né, outras vidas, né, através do meu trabalho, ou através da Amanda também, ali fora do ICIA, fora do Condica. É isso, gente. Amanda falando que ela sempre foi Amanda do ICIA, Amanda corretora, e aí me veio outra música, né? Tá até meio poético aqui hoje. De Fagner, né? Quando ele diz: seu sonho é a vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho o homem não tem honra. Então, Amanda do ICIA, Amanda contadora. É isso, Assim Amanda. como o Paulo Condiga, né? Paulo Condiga, Paulo advogado. Paulo prefeitura. Que o povo mistura. Não é Condica, é prefeitura, é o que é Condica. E falando em Condica, quero que você dê um resumo do que é Condica, que muita gente não conhece. Sim. Não tem esse conhecimento, né, do que é o Condica, do papel tão importante e essencial que ele tem no nosso município, né? Perfeito. E aí já explica essa questão, se é Condica, se é prefeitura. E aí, inicialmente, falar o que é um conselho, né? Obviamente, nessa perspectiva de conselhos municipais. Conselho é um local, né, em que pessoas se reúnem, o conselho é paritário, sociedade civil e governo, né? No Condica, são 7 cadeiras da sociedade civil, 7 cadeiras do governo. E o que é que a gente faz, né? Qual a função do conselho numa perspectiva ampla e qual a função do Condica? O conselho tem uma função fiscalizatória da execução de políticas públicas vinculadas ao tema do seu conselho. Aqui em Caruaru, o Condica é o órgão fiscalizador de políticas públicas a serem e que são executadas no âmbito das infâncias. O Condica também é um órgão normativo, deliberativo, né? Ele está ali para construir, participar desde o início, né, a gênese das políticas públicas até a implantação, a execução e a fiscalização, se essas políticas públicas estão sendo efetivas no município, né? O Condica também tem a função de fiscalizar as atividades do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar aqui em Caruaru é um órgão muito atuante. A gente tem 4 conselhos tutelares, cada conselho tutelar tem 5 conselheiros, né? A gente tem um município grande, né? Um município que infelizmente a gente ainda vê muitas situações de violências e vulnerabilidades, embora que o Conselho Tutelar, o poder público, o sistema de garantia de direitos atua, né? Mas a gente sabe que grandes municípios, grandes arrecadações, grandes problemas, né? Grandes soluções, mas a rede do município de Caruaru é uma rede coesa, é uma rede que consegue, né, intervir, quebrar os ciclos de violência. E o Condica, né, nessa perspectiva de formulador, deliberador, fiscalizador de políticas públicas para criança e adolescente, fica nesse cenário de auxiliar
todos as organizações e entes governamentais que executam políticas públicas para criança e adolescente. Eu vou falar muito em criança e adolescente, vou acabar sendo redundante, mas é porque essa é a nossa pauta, né? E todas as vezes que eu falo, eu tenho que reforçar criança e adolescente, até porque não se usa mais o termo menor, não se usa, enfim, esses termos que a própria legislação ainda traz, né? A gente hoje vê o desuso, né? Porque o termo menor subtende-se uma situação de inferioridade. E aí a literatura mais recente diz que a gente evite utilizar esses termos. Então o conselho é isso. A gente tem 7 cadeiras sociedade civil, 7 cadeiras governamentais, e aí Paulo Condica, Paulo Prefeitura. A cadeira que eu estou hoje, né, é a cadeira da presidência do conselho, que está vinculada à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome. Então, eu estou gerente-geral de Assistência Social e Combate à Fome no município, e por indicação, né, da secretária, eu sou o representante da secretaria no conselho. E aí, a cadeira da presidência está com a secretaria e eu sou esse representante. Então, eu sou servidor público municipal e estou na presidência do conselho. O conselho também, ele, de 2 em 2 anos, né, há mudança na presidência. A gente tem sociedade civil, né, na presidência e governo. Sociedade civil sempre e alternando governo. na presidência. É sempre alternando. Na última eleição, né, eu estou no Condica desde 2023, era a cadeira do governo e abriu-se a oportunidade para que a sociedade civil estivesse na presidência. Mas a sociedade civil declinou, né, a gente, nessa perspectiva, né, o conselho, por mais que a gente delibere, comente, debata, discorde, concorde, mas em resumo, né, Amanda, o conselho é um conselho coeso, é um conselho em que a gente tem um só objetivo, né? E quando a sociedade civil teve, por exemplo, dessa última vez a oportunidade de estar na presidência, a sociedade se reuniu, né, e disse, não, vamos deixar como está. Eu permaneci. Agora esse ano vai ter também, mais uma vez, eleição, né, para a diretoria do conselho. Será a vez alternando, né, do governo. E aí o futuro é que dirá como estaremos. Bem, a gente vai pedir para a Amanda explicar um pouquinho o que é o ICIA e como o podcast da gente é jogado, lançado, publicado no YouTube, sabe que o alcance é fora da região. E bem como a gente sabe também que o ICIA, ele faz um papel muito importante para os moradores de Caruaru, bem como os moradores da região. Explica um pouquinho, Amanda, qual é o papel do ICIA, para que nossos telespectadores, né, nossos seguidores do YouTube e Instagram entendam um pouquinho do ICIA. Olha, o ICIA, ele nasceu de um sonho, né, que veio no coração do Dr. Luiz Henrique, que é o nosso fundador. Ele visitou um hospital semelhante ao nosso em um outro estado, o ICI, né, e a gente é o ICIA, que a gente inclui o Instituto do Câncer Infantil do Agreste, né, e o A foi o Agreste, né, e lá é ICIA, Instituto do Câncer Infantil, onde ele fez sua residência, e ele voltou com outra visão. E ele viu a necessidade de que aqui na região precisava, né, dessa garantia de acesso ao tratamento oncológico aos pacientes de Caruaru. E hoje o ICIA, ele tornou-se uma entidade que atende pacientes, inclusive, de outros estados, né? Então, somos especialistas nessa área, né, da oncologia pediátrica e hematologia também. Existe pacientes com alguns cânceres do sangue que também são tratados na instituição. E o ICIA tem esse papel importantíssimo, atende a 3ª, 4ª, 5ª GERES de saúde. Nós não temos nenhum outro hospital especializado em câncer infantil no interior do estado. Somos os únicos. Estamos entre as 100 melhores ONGs por 5 anos consecutivos. Né? São critérios muito importantes. Inclusive, no ano de 2024, ficamos com a melhor ONG de Pernambuco. Olha que coisa boa. E a gente fala com muito orgulho sobre isso, porque mostra que Caruaru, né, está sendo referência nesse tratamento oncológico, sendo referência como uma instituição onde são analisados critérios nacionais e até internacionais. Cada ano que passa, os critérios são mais difíceis, né, de todas as instituições conseguirem cumprir. São 800 e poucas mil ONGs no Brasil.
Nesses 100 melhores ONGs, normalmente se cadastram entre 5 e 7 mil ONGs, e a gente ficar entre as 100 melhores e se tornar uma das melhores ONGs de Pernambuco, mostra, né, todo o respeito que a gente tem na governança, na transparência da utilização dos recursos, na humanização ao paciente, nas nossas organizações internas. Então, o ICIA hoje ele é um lugar de esperança. Eu, Amanda, eu vejo o hospital não como algo triste, né? As pessoas veem, ai, criança com câncer, que lugar tão triste. Mas, na realidade, não é. Alguns contadores, algumas pessoas que já estiveram lá, Paulinho já esteve presente e consegue ver que é um lugar de acolhimento, é um lugar de esperança, onde essas famílias chegam e são abraçadas, né? E são abraçadas por diversos profissionais, assistente social, psicólogos, nutricionistas, onde a gente vai estar analisando ali todo o contexto familiar, para que realmente a gente consiga dar e garantir o direito à vida e à saúde, né, que prega no ECA, né, a crianças e adolescentes aqui de Caruaru, dos municípios circunvizinhos e também de outros estados. Então, o papel do ICIA ele é muito importante. E como funciona a captação de recursos do ICIA? Porque você falou que ela é uma ONG, né? Ou seja, ela não tem recursos próprios, vamos dizer assim. Ela depende de doações. Explica um pouquinho da importância dessas doações e como é que vocês trabalham a captação de recursos. Olha, o ICIA, ele se divide, a captação de recursos do ICIA, ela é dividida, né? Nós temos o telemarketing, que são aquelas operadoras que ligam solicitando para que as pessoas se tornem doadores mensalistas, que pode ser a partir de 10, 15, 20, 30 reais, né? O que sair do coração. Nós temos a parte de projetos, que se enviam projetos a editais ou algumas associações onde eles têm recursos e a gente aprova aquele projeto, recebe o recurso para executar aquele projeto. Agora iniciamos com emendas parlamentares, que foi um salto muito importante também para a instituição. Começamos a receber e vamos executar esses recursos, que vai ajudar bastante. Temos uma parceria com o município de Caruaru muito importante, né, com a fisioterapia. Também temos agora com as cirurgias eletivas, né, são cirurgias que para as crianças que estavam ali em fila de espera. Na captação de recursos também a gente tem o projeto do imposto de renda, dos incentivos fiscais, que a gente também está querendo ampliar, né, para outras áreas também, além do Fundo da Infância, além do Condica, onde os contadores participam, né, aí ativamente desse projeto. Temos também os cofrinhos, o projeto do troco nos supermercados, que é através daquele sistema, né, de que você vai fazer suas compras e havia a falta de moedas no mercado. Então, a gente buscou uma solução. Aquela moedinha ali que falta 5 centavos, 7, que às vezes falta para os lojistas, né, aquele cliente consegue destinar para a instituição. Então, nós temos um leque de projetos. Temos o brechó, a caminhada pela vida. Então, a gente tem que se virar nos 30, sendo bem direta, porque, como você bem falou, não temos recursos próprios. Dependemos dos recursos do coração e da solidariedade das pessoas. Temos o Caruaru da Sorte também, que é um super parceiro nosso. Né, esses títulos de capitalização, por lei, para que eles funcionem, eles precisam destinar para uma instituição. Então, o ICIA tem o SEBAS, que é o Certificado de Assistência Social na Saúde, que é um dos critérios para receber esse tipo de recurso. Então, nos ajuda muito. Então, é bem dividida a captação de recursos para que a gente consiga efetivar esse tratamento. Que hoje ele tem também, inclusive foi inaugurado, né? Recém-inaugurado isso tudo da parte da UTI, né? Isso. Em julho do ano passado, iniciamos uma parceria com um CIRAG, do governo do estado. A gente já começou Começou. E a gente conseguiu duplicar os leitos de UTI pediátricas de Caruaru. Né? A gente disponibilizava de 10 leitos no Mestre Vitalino e com o ICIA foram mais 10 leitos para a sociedade, onde atende crianças, adolescentes, também bebezinhos.
E essa tá a UTI, tá o bloco cirúrgico, então assim, Já está tudo funcionando, já porque tá a gente estava todo funcionando. naquele processo, né? De Isso. captação. A gente sempre tinha isso em mente e em objetivo, né? Da captação, e o ano passado teve a inauguração, e aí ainda estava faltando essa questão de selo, dessas coisas, né? Alguma documentação que ainda não tinha sido assinada. É uma documentação muito importante que a gente precisa, que ela é do Ministério da Saúde. Aí já estamos falando de uma esfera federal, né? A gente necessita muito da habilitação do AUNACOM. A UNACOM é uma certidão, né? Credenciamento. Um credenciamento que nos garante, né, recursos federais, né? A habilitação da oncologia na rede, ela completa o hospital como se, né? Entendi. Então, isso vai trazer mais segurança e estabilidade financeira. Não vamos deixar de necessitar dessas ações, né, desses outros projetos de captação, mas vai ser importantíssimo, porque as crianças, hoje o ICI ele não tem capacidade de receber toda criança e adolescente do interior do estado de Pernambuco com câncer, porque a gente depende de doação. Com esse credenciamento, essas crianças que vão do sertão para Recife já podem ser direcionadas dentro do próprio SUS para o ICIA. Para o ICIA. E esse processo, ele veio caminhando muito bem, cumprimos todos os requisitos que não são fáceis para quem não tem recursos próprios, né? Conseguir habilitar uma UTI, mostrar a capacidade técnica e operacional desses setores, então foi muito difícil e estamos nessa luta. Outra coisa, Amanda, que você também pode trazer a importância também, a gente fala do ICIA, não que as outras instituições sejam importantes, né? Mas diante de tudo que a gente vê e diante da visibilidade que o ACAPcast tem também, e o povo saber, que as pessoas gostam de saber onde está sendo empregado e ver o resultado. Outra questão é porque eu sou doadora do ICIA, antes de ser contadora, inclusive, então a gente já tem esse trabalho, mas também sou do IMIP, e geralmente eles sempre ligam para mim, e inclusive eles pediram até para, se eu tenho condição de aumentar a arrecadação, porque ela me passou lá que por mês eles estão recebendo mais de 6 novos pacientes por mês diante do quadro do cenário nessa parte infantil, que é um estudo que está sendo feito porque nos últimos 5 anos aumentou demais essa questão do câncer infantil de vários, inclusive cânceres que estão sendo estudados por ser raríssimo, né? Então, eu queria que você também desse a ênfase, como é que o ICI está preparado, se está recebendo também essa demanda, a importância desse credenciamento, da ampliação do hospital, porque era uma coisa geralmente pontual, vamos dizer. E hoje a gente tem, como se fosse um diagnóstico, como talvez, eu não sei se poderia generalizar, de uma gripe, de uma vesícula, né, de uma hérnia, que era o que acontecia muito com criança. Era uma febre, era uma catapora, uma coisa, e hoje a criança começa a estar doente, quando a mãe vai fazer um diagnóstico, já se depara com um diagnóstico tão agressivo que a gente sabe como é o câncer. Olha, hoje eu estou aqui representando o ICIA, mas eu também faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e lá eu estou sempre com os colegas das outras instituições. Então, as demandas do ICIA financeiras e os desafios são de todos, né? O que eu relatei anteriormente, esses desafios são para todas, cada um na sua área, né? Tem educação, tem de medidas protetivas e uma série de outros fatores, né? De eixos sociais que a gente necessita abraçar na sociedade. Então, assim, o ICIA, a gente realmente necessita muito dessa ampliação. É um grande desafio. Eu não posso te falar agora, mas eu vou dar uma coladinha, que eu tenho esses dados aqui no telefone, sobre a quantidade exata do crescimento de pacientes que a gente vem tendo. Então, isso que você acabou de relatar, Sheila, é real, é uma realidade. Cada ano que passa, há uma busca maior de pacientes com sinais e sintomas do câncer infantil. Existe uma grande dificuldade na rede de assistência à saúde
do acesso ao diagnóstico precoce. Precoce, né? Isso, e a gente trabalha muito isso no ICIA, porque os sinais do câncer infantil, eles são muito semelhantes. Confundido rápido, com outros, né? Isso se confunde muito, como você falou. Uma manchinha repetitiva roxa, uma massinha numa íngua, que a mãe disse, foi uma infecção, aquilo ali vai sair, né? Febre, vômitos, às vezes a criança perde peso, desmaios repentinos, perda de equilíbrio, por dizer, tá com vestigem, né? E já se parece com outras doenças, né? Outros acometimentos de saúde. Então é bem complicado, porque boa parte do custo do ICIA também está nessa área do diagnóstico, e é muito caro, porque a gente precisa de um diagnóstico preciso para essas crianças. Análise, né? Então, existe uma demanda maior de crianças com sinais e sintomas de câncer infantil, né? Porém, 30%, a gente chegou nesse cálculo no ICIA, eu lembro bem, 30% são diagnosticados realmente com câncer. Essa outra porcentagem de crianças são, às vezes, doenças raras, entre outras doenças que são de difícil detecção, por exame simples. Então, acaba que o ICIA, ele consegue atender esses 30% de crianças com câncer, mas ele também dá diagnóstico para essas outras crianças, que muitas das vezes a mãe e o pai, a família, estavam ali há meses sem conseguir o real diagnóstico daquela criança. Então, a gente faz um encaminhamento para a rede de saúde, né, para o SUS, para o município, para o estado, o que seja, para que essa criança realmente venha a ter o tratamento adequado. Então, a gente tem altos custos com o diagnóstico, há uma alta demanda, aumentou bastante essa porcentagem de pacientes com câncer. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora para Paulo, para que Paulo tente explicar, né, tirar a confusão que muitas das vezes algumas pessoas têm, né? Qual seria a diferença de doação e destinação? E até já explicar os aspectos jurídicos, se você tiver esse embasamento agora, a diferença de um para o outro. Perfeito. A gente, quando fala em doar, né, a gente vai desembolsar algo que não estava previsto, né? E aí eu não estou falando do caráter benevolente, da doação, enfim, doar é importante, né? A gente precisa de fato doar. Mas quando a gente fala em doar, a gente vai desembolsar algo que não estava previsto para que a gente desembolsasse, e a gente vai doar, né? Ali eu tenho 100, vou fazer a doação de 10, e aí vou ficar com 90. Então, doar é isso, a gente vai tirar algo que não estava ali previsto para que a gente tirasse, a gente vai fazer essa doação. Quando a gente fala em destinar, né, é algo que eu já iria desembolsar, né? O contribuinte, ele já iria pagar ali os impostos dele. E aí, nesse pagamento, né, aquela parcela que ele já iria, né, direcionar para o Tesouro Nacional, ele tira uma parte, né, do pagamento do imposto, ele tira uma parcela e destina, né, ele já iria ter, de fato, aquele ônus no pagamento do imposto. Ele ia ter a obrigação de pagar o imposto. A obrigação legal de pagar o imposto, e ele diz, não vou mandar tudo para o Tesouro Nacional. Eu vou fazer aqui a destinação de tantos % para o Fundo das Infâncias. E aí eu trouxe um dado, que é um dado que obviamente vocês têm conhecimento, mas nessa parcela, por exemplo, a gente teve um evento no finalzinho do ano passado, muito importante, né, promovido pela ACAP, evento excelente, em parceria com o Condica, com o ICIA, com organizações da sociedade civil, com a Receita Federal do Brasil, onde a gente trouxe, né, alguns empresários para que pudessem estar ouvindo, né, ouvindo da boca da Receita Federal, através dos auditores fiscais que lá estavam, que a destinação é correta, que a destinação não traz nenhum prejuízo, porque muitas vezes a gente vê que os contadores fomentam, né, mas o empresário ou a pessoa diz, não, isso aí vai me trazer algum prejuízo, algum problema, a receita vai cair em cima, a malha fina, enfim. Mas a Receita Federal, ela diz, né, que a destinação é muito tranquila, e do contrário, você vai estar fazendo um ato positivo, né, você vai estar contribuindo para a pauta para a qual você destinou no seu município, né. E o dado que eu mencionei,
né, dessa perspectiva de destinar, né, a gente confunde doar e destinar, mas doar é tirar de onde eu não iria tirar, e destinar, eu já tinha aquela obrigação legal e vou destinar uma parte. As empresas, né, que trabalham com lucro real, elas podem, né, destinar até 4% do imposto a ser pago para a lei de incentivo à cultura, até 2% para a lei de incentivo ao esporte, né, para projetos da lei de incentivo ao esporte, até 1% para o Pronas PCD, que é um programa no âmbito federal, até 1% para o Pronon, até 1% para os fundos da criança e adolescente e até 1% para os fundos da pessoa idosa. Então, esse montante todo que pode ser destinado, né, para as empresas que trabalham com lucro real, é 10% do imposto que você vai pagar. Você pode pegar os 10% e fazer a destinação desde que você se atente a esses percentuais. Os fundos da infância, eles estão aptos a receber apenas 1% dessa destinação. Então, doar você desembolsa, destinar você já teria que desembolsar, vai só pegar uma parcela daquilo que você já iria pagar por uma via legal, né, por uma obrigação legal, que é de pagar impostos, e direcionar para um projeto social, para um fundo da criança e adolescente, e é isso, a gente vê, né, todas as vezes que vou ao ICIA, eu me sinto muito bem, né, como a Amanda disse, o ICIA não é um lugar de tristeza, o ICIA é um lugar de esperança. E ver que, de fato, aquelas crianças e adolescentes, se não tivessem, né, o ICIA, se não tivessem o suporte, se não tivessem o apoio do município, do governo do estado, fomentando, né, a política pública saúde, o que aconteceria com essas crianças e adolescentes? Né? Qual o destino? A gente sabe qual é, mas que bom que a gente tem o ICIA, que bom que a gente tem essa parceria Estado, o governo municipal, cuidando da saúde das nossas crianças. E lembrando, né, Paulo, que na declaração do imposto de renda, quem apresenta a declaração de forma completa, né, ele pode destinar até 6% do imposto devido. Né? Pegando um gancho no que você falou, vamos dar um exemplo, né? Se a pessoa tinha lá 10 mil reais para pagar de imposto de renda da forma completa, né, da declaração, ele pode destinar 6% para esse fundo, né? Sim. E aí esse fundo, o Condica, né, que vai administrar, e ele vai destinar para outras entidades. Explica um pouquinho como é que funciona esse fundo, de forma bem simples, né? E a destinação que é efetuada para diversas outras entidades que estão cadastradas, habilitadas a receber, né? Inclusive, Paulo, é bom você deixar bem ressaltado, isso vai até para o nosso FOP, quais são as empresas, né, que estão credenciadas, realmente habilitadas aqui na nossa região para que possa receber essas instituições, essa destinação, porque a gente já teve, a gente faz campanha e foi feito o trabalho, e quando a gente chegou ficou até surpresa, que tinha algumas empresas que não estavam, né? Entidades que estavam habilitada. E outras a gente nem conhecia, que já tinha o certificado, né? E até, desculpa, Sheila, e até se tem algum local que o doador pode estar consultando para saber quais são as entidades que ele poderia estar destinando, né? Se tem algum site. Se tem algum meio de caminho onde fique lá, né? Sim, disponível essa consulta, né? Essas instituições que estão habilitadas, né? Perfeito. A gente, nessa perspectiva de trazer como é feito, né, a destinação às instituições, às organizações da sociedade civil e também a projetos governamentais, é feita a destinação, né, e aí a destinação, por exemplo, o ICIA faz a captação dele, né, e vai ter os comprovantes de pagamentos dessas destinações para poder depois chegar perante o conselho, né, e dizer, a gente captou X e aí isso aqui é de direito do ICIA. A instituição B captou esse montante e vai retirar, né, do fundo esse valor que foi captado, mediante a apresentação de projetos também. Então, todo recurso que o ICIA faz captação, que, por exemplo, o Conviva faz captação, eu vou falar que as instituições cadastradas, eles apresentam um projeto, apresentam também os comprovantes, né, de que a destinação foi feita vinculada àquela instituição, porque a destinação ela pode ser feita para o fundo, tão somente para o CNPJ do fundo, mas ela pode ser feita para o fundo com a vinculação de instituição X, que
aqui temos o ICIA. Então, se o ICIA faz a captação, ele comprova, apresenta projeto e recebe esse recurso que passou pelo Fundo da Infância e foi para o ICIA. Se destina direto para o Fundo da Infância, a gente, anualmente, né, a gente abre editais de chamamento público para que organizações da sociedade civil, obviamente que estão cadastradas no Conselho, possam participar desses editais. Né? E o que é o edital? É o CONDICA, né, através do Fundeca, que é o fundo, dizendo: instituições, apresentem projetos nesses eixos, né, que vocês trabalham com esses eixos, apresentem projetos e a gente vai financiar esses projetos no valor X por ano. Então, anualmente a gente publica, né, no Diário Oficial do Município e compartilha com as instituições editais de chamamento público nessa perspectiva de fomento, né, financeiro a programas e projetos executados com criança e adolescente no nosso município. Hoje nós temos no município, né, pode parecer um número baixo, mas não é, formalmente cadastradas no Conselho e aptas a receber recursos 7 instituições. Né, são elas: o Lar da Criança, o ICIA, o CEPIV, né, que é o Centro Popular Irmã Verburga, a APAI, o CEPA, o Conviva e a AMIP. Lá da Criança. Lá da Criança, eu acho que foi o primeiro que eu falei. Não, tranquilo. Mas essas 7 instituições, né? E no Condica, a gente tem um site do Condica que é www.condicacaruaru.com. A gente tem lá as instituições cadastradas, nós temos também o endereço dessas instituições e obviamente que o empresário, o contribuinte, ele pode fazer contato conosco, né? As instituições, apesar de a gente ter um trabalho com criança e adolescente, mas se a gente agendar, né, uma visita, a gente consegue levar um grupo de pessoas para ver uma apresentação de um projeto social desse, para ver o que é feito no projeto social, para que a gente possa de fato ver para onde está indo os recursos que a gente está destinando. E quando a gente fala de fundos, né, vocês sabem, há um rigor técnico para entrada de recurso, para saída de recurso e para o controle desses recursos. Então aqui, já falando de prestação de contas e transparência, todos os projetos da sociedade civil, né, de organizações da sociedade civil que são fomentados, e do governo também, que são fomentados pelo fundo, eles tramitam dentro de uma plataforma que é a plataforma GovGestão. Isso é uma plataforma que integraliza tanto a nossa base de dados que a gente está informando, mas ela integraliza também junto aos órgãos de controle, para que a gente possa ter eventuais fiscalizações e para que a gente tenha transparência na utilização do recurso público. Então, o recurso que vai para o ICI, o recurso que vai para o Lar da Criança, para o Conviva, para o CEPA, esse recurso, trimestralmente, essa instituição ela tem a obrigação de prestar contas do que utilizou nesses 3 meses. E ao final do projeto, fazer o fechamento da prestação de contas. Essa prestação de contas é analisada pelo Conselho, né, se necessário, submetida também à análise do controle interno no município, para que a gente tenha o respaldo jurídico legal de que os recursos foram utilizados com o fim que foi proposto. Então, assim, Caruaru não tem problemas com isso, né? As instituições são instituições, de fato, que sabem trabalhar, que sabem fazer, que executam políticas públicas, né? Vez ou outra a gente vê em alguns lugares, escândalo com isso, com desvio. Aqui em Caruaru eu posso afirmar com certeza, estou lá, né? E tenho essa responsabilidade, até porque estou gestor do fundo e qualquer situação implica também problemas para o CPF. Então eu tenho muito controle com minha equipe, a gente tem um diálogo muito bom com as instituições para que a utilização do recurso, né, seja da forma mais transparente, mais coesa possível, e a gente tem conseguido sim. Parabenizo aqui todas essas instituições que eu mencionei pelo trabalho excelente, né, pela mudança na vida das crianças e adolescentes e das famílias, né? A gente fala de criança e adolescente, mas assim, a mudança no contexto familiar, né? E parabenizo elas também pela execução financeira, orçamentária dos valores que recebem para o que são propostas. Paulo, só ressaltando aí, porque o ano passado a gente parece que só estava com 4 os que são habilitadas. Então aí você passa o número de 3 a mais. Então qual foi essas 3 que chegaram para essa agora recentemente, né, que aumentou aí o quadro? Eu acredito uma que eu me lembre bem é a PAI, né, porque ela não era habilitada, então ela chegou, então foi feito o processo de que ela estava nesse processo de implantação, de credenciamento.
Na verdade, essas instituições já eram cadastradas, mas aí elas precisam fazer atualizações periódicas. Né? E aí, eventualmente, por exemplo, a gente, em determinado período, a instituição não fez a atualização do seu cadastro perante o conselho, de fato, infelizmente, ela fica não apta a receber recursos. Desabilita. A gente suspende, né, vamos dizer assim, até que apresente as documentações necessárias. E por que isso? Volta à tecla do rigor técnico que a gente precisa ter para que as instituições possam utilizar e executar esses recursos. E assim, a gente tem esse rigor técnico, né? Mas, como eu falei, a gente sabe que na ponta o trabalho está sendo executado de forma excelente, exemplar e mudando vida de famílias. Eu vou dar uma pausa aqui, e disse até a Amanda, para ela caprichar na resposta da 12 que a gente vai fazer. Bota no 12, Amanda. Põe no canto, como diz a história. Que esse vai ser um corte extraordinário, viu, Ricardo? Porque é onde a gente vai... Viu, Amanda? Então, vamos lá. Voltando. Pedir um pouquinho para a Amanda explicar um pouco da destinação onde é aplicado, né, o recurso das destinações, doações dos impostos de renda. Se você puder dar até um exemplo de alguma ação que vocês fizeram lá no ICIA com esses valores que foram arrecadados, vamos dizer assim, das doações do imposto de renda. Sim. É bem complexo, porque envolve diversos profissionais. Como o Paulinho estava comentando, né? A gente precisa aprovar um projeto, ter uma carta de captação para poder receber esses recursos e ainda que a sociedade compreenda que não precisa só destinar, elas precisam enviar o comprovante da destinação junto com o pagamento do imposto para a entidade. Uma vez que a gente recebe esses recursos, a gente faz uma festa. Porque ele vem para uma despesa que é muito importante, para um serviço que é muito importante, que é a porta de entrada do ICIA, que é o ambulatório. Então, o projeto que temos aprovado no Conselho é um projeto que beneficia o ambulatório do ICIA, que é a porta de entrada, onde a gente tem toda uma equipe multidisciplinar, onde a gente está ali naquele processo de diagnóstico para que aquelas crianças que chegam com sinais e sintomas de câncer realmente seja triada para que, se ela tem câncer ou não, ou qual doença aquela criança tem, ela não sai do ICIA sem diagnóstico. Sendo câncer ou não, ela sai com o diagnóstico dela. Então, como eu falei, isso gera muito custo e muita assistência, né, dos profissionais. Então, o projeto do imposto de renda, ele beneficia justamente nessa porta de entrada, que é onde os custos são elevadíssimos, né? Temos custos com exames de imagem, exames de sangue, são várias idas, né, aos profissionais que ali estão. Então, o projeto do imposto de renda, ele beneficia essas crianças na assistência social, no atendimento psicológico à família e ao paciente, no nutricional. Beneficia também no acolhimento médico, pediátrico, oncológico ou hematológico, odontológico também, porque muitas dessas crianças a gente percebe que chegam com problemas na boquinha, né, de dentinho com cárie, algum dente que precisa de extração. Então a gente tem uma equipe de odontologia. A criança, ela não pode iniciar um tratamento oncológico sem primeiro fazer o odontológico, porque ali é via de infecção. Então o projeto do imposto de renda, ele garante todo esse atendimento a essas crianças, seja ela do enfermeiro, ao médico, ao assistente social que vai ver em que estado de vulnerabilidade aquela família se encontra, se é social ou se alguma outra vulnerabilidade também precisa ser sanada, que muitas vezes não é fome, né? Muitas vezes, às vezes até os próprios pais têm dificuldades de entender que aquela criança está com câncer. Já houve casos de que a assistência social ter que entrar em contato com o Conselho Tutelar, Ministério Público, para que aquela família faça o tratamento da sua criança. Então, a gente tem todo esse olhar. Então, o imposto de renda está contribuindo nisso, no diagnóstico, na atenção, na assistência psicológica dessas crianças, na assistência médica. Ele custeia, né? As instituições, ela têm uma grande dificuldade, que é recurso.
né? É recurso. A gente tem muitos, como o Paulinho falou, editais, que são projetos. A gente abre a chancela, o chamamento público, e a gente manda o projeto, mas é um projeto de 1 ano. É um projeto que tem ali início, meio e fim. E que o recurso só pode ser usado para aquilo. A gente não pode desviar o recurso para uma outra coisa. Então, o projeto do imposto de renda, ele auxilia no custeio. E existe uma margem muito pequena de financiamentos e projetos que incentivem e que estejam ali no custeio. Normalmente é mais para equipamentos, para construção, obras, para brinquedos, roupa, alimentos, mas para o custeio do operacional das instituições são pouquíssimos editais, são pouquíssimas vias de financiamento e graças ao Conselho, né, a gente consegue receber para isso. Porque como a gente atende as crianças sem esses profissionais? Então, a gente tem um número de atendimentos muito, muito, muito significantes. Porque uma criança só, ela precisa passar por toda essa equipe. Logo, quimioterapia, que está ligado ao ambulatório, porque ele é continuidade, né? Ele é um tratamento de início. Logo, se necessário, cirurgias, há também a questão da fisioterapia, respiratória, pulmonar. Tem crianças que têm câncer no cérebro, então essas crianças, diante da complexibilidade e da acessibilidade dessa área, às vezes elas ficam com alguma dificuldade motora. Temos amputamentos, né? É difícil falar, né? Mas é uma grande realidade. Nós temos pacientes que precisaram amputar membros para estar vivos e estão felizes. Por conta desse acolhimento. Entendi. Desse projeto, ele é muito importante. Porque tem um lado bom nessa fase, porque a criança, né, a infância, ele é feliz. Ele não tem ainda o teu do peso do que é o diagnóstico. Por isso que às vezes você olha assim para a criança e diz assim, meu Deus, tanto sofrimento. E ela lá está sorrindo, está feliz, está com aquele brilho no olhar, né? Isso. Porque eles veem a vida de maneira leve, né? Isso. Eu costumo falar, né, que o projeto do imposto de renda, ele está mudando destinos. Ele está, nós como pessoa física ou jurídica, estamos dando um destino diferente aos nossos impostos e de certo modo a gente também está dando um destino diferente reconstruindo, a essas vidas, né? E aproveitando a sua fala, Amanda, a gente está falando, né, para contadores e empresários, né? Explica um pouquinho, né, o papel, não sei se você ou o Paulo, ou os dois juntos, a importância desses profissionais, tanto o empresário como o contador, né? Na destinação desses recursos para vocês, como entidade. Vamos falar juntinhos? Eu começo e você segue? Bora. Olha, ela é muito importante, principalmente, como a Sheila falou no início, o ICIA, ele foi pioneiro. Não existia essa cultura de destinação e ela ainda está se fortalecendo aqui na nossa região. Então, é muito importante que a contribuição dos contadores, a contribuição desses empresários, dessas pessoas, para que realmente a gente consiga ter alcance maior de destinação, mas também de impacto social. A gente vai estar transformando vidas. Então, a gente precisa fortalecer essa cultura de destinação, tanto de empresas de lucro real, como do contribuinte. Aí eu passo a bola para Paulinha. O Paulo, na fala dele, no final, ele já manda um recado aí para os contadores também, né? Sim, com certeza. Para continuarem incentivando, né? É aquela coisa, né? Destinar, né? Eu vou destinar algo que já iria sair do meu bolso. Então, assim, por que não? Essa conta já está paga. Essa conta já está paga, né? Eu vou só dizer para onde é que vai a conta. Se vai para o bolso do dono do bar, que seria o Tesouro Nacional, ou se eu vou pegar ele, não vou pro dono do bar não, para não fomentar muita cachaça. Eu vou dar o garçom aqui ao garçom que é trabalhador e vou fazer uma boa ação, né? A conta já está paga. O empresário, de fato, já vai pagar legalmente ali aquele imposto, né? E por que não fazer a destinação para projetos sociais, para fomentar políticas públicas para criança e adolescente, para o idoso, né? Enfim, porque de fato, falando no contexto macro, né, de assistência social, e aí eu falo de assistência social porque é a praia que eu estou inserido, a gente sofre muito com a questão de recursos financeiros. No contexto amplo, né, falando contexto no cenário nacional,
a assistência social é como se fosse a prima pobre, né, das outras políticas públicas, saúde, educação. Então, assim, projetos sociais, projetos que retiram crianças e adolescentes de situação de vulnerabilidade, quanto mais a gente conseguir fomentá-los através de outros meios, e aqui a destinação do imposto de renda é um outro meio, melhor, porque a vulnerabilidade existe, né? Existe lá o empresário com sua empresa que já vai fazer o pagamento e aí ele destina e essa parcela do recurso chega no projeto social, isso é perfeito. E também o contribuinte, né? A gente fala de empresa porque o volume da destinação é maior, mas o contribuinte também, né? Os contribuintes, é importante que façam a destinação, obviamente, né? E aí empresários, né, façam a destinação, conversem com seus contadores, e contadores também conversem com seus clientes, né, empresários ou contribuintes, pessoa física, mostrando que não tem nada, né, que possa macular, dar errado na prestação de contas, vai cair na malha fina, não, até porque a gente tem a Receita Federal, né, afirmando e confirmando que a destinação nada mais é do que um ato benevolente. Então, contadores incentivem os empresários, né? Os empresários tenham também a sensibilidade de fazer essa destinação, porque acho que a gente, como eu falei inicialmente, né? A gente precisa diariamente tentar mudar o local que a gente está, né? E o local que a gente está, por mais que às vezes a gente não veja, né? A gente está aqui num ambiente climatizado, a gente está aqui com toda a estrutura, com todo o apoio, que a CAP está dando, excelente. Mas a gente sabe que nesse momento tem uma criança, tem um adolescente em situação de vulnerabilidade, tem uma criança e um adolescente com fome. A gente sabe que tem uma criança e um adolescente que, por motivos outros, não estão na escola. E é só a gente sair um pouco, né, da nossa bolha ali e tentar visualizar realidades próximas, que a gente vai ver muito próximo situações que precisam de nós. E se a gente falar aí no impacto que tem a nossa destinação, o quanto é a importância e o quanto a gente pode reconstruir, a gente falar aí com o Condica, que tem esse papel de reconstruir, de botar aquela criança na sociedade, ela está num ambiente que realmente é dela, e aí a gente vê o ICIA, que ele vem aí para salvar a nossa destinação, ele está aí salvando vidas, dando nova vida, né, para as famílias, pelo aquele momento de dor. A gente sabe que quando toca num filho da gente, mesmo que a gente prefere trocar, né, essa dor, e a gente vê que o ICIA tem esse papel de acolhida. Sim. Então são instituições de grande importância, e a gente como contador vê os nossos números, os nossos resultados, reconstruindo e salvando as vidas, né? O impacto social, né, da nossa parceria, né? A gente, eu e Sheila aqui representando a CAP, mas no nosso CPF também somos doadores. E o impacto social que a gente causa na região, né, vamos dizer assim, que fortalece ainda mais essas doações para as instituições, assim como o ICIA, como também para o Condica, né? É de suma importância essa parceria com vocês. Queria trazer apenas tá no nosso brief, né? Não sei nem se a gente vai falar sobre, mas assim, o potencial de captação que a gente tem versus o que de fato é feito de destinação, né? Esse trabalho é excelente, né, que a CAP vem fazendo com os contadores, que as instituições vêm fazendo com os empresários, com os contribuintes. Mas se a gente pega, né, a Receita Federal tem muito bem detalhado esse dado, mas se a gente pega o potencial de contribuição e destinação do Estado de Pernambuco, o potencial de contribuição e destinação do município de Caruaru através de empresas e contribuintes, a gente vê que a conta ainda é muito díspare, no sentido de que muito se vai ainda para o Tesouro Nacional e pouco se é destinado para os fundos, para o fomento de políticas públicas. Então, de fato, a gente está fazendo nosso trabalho, né, mas ainda tem muito potencial de captação, muito potencial de destinação, e é isso, nesse trabalho de conscientização de empresários e contadores que a gente vai ter muito êxito. Paulo, uma sugestão que eu dou, né, como você está aí representando o Condica, é que, como fica responsável também pelas outras instituições,
como a gente citou que aqui no estado, na nossa cidade estamos 7, a gente falta também uma transparência delas, elas ser mais mostradas. Não vamos equiparar a visibilidade que o ICIA tem, porque já está há mais de 5 anos fazendo esse trabalho, então já tem todo um projeto, ele já tem uma organização, uma estrutura de investimento para dar visibilidade da campanha. E em contrapartida a gente vê que tem muitas aí das instituições que não têm esse poder de capital para que também mostre e faça uma campanha, né, clara. Então, como é que a ACAP, não só quando eu falo em ACAP, eu falo aí englobando já os contadores e os empresários. Como é que a gente poderia ajudar para que essas instituições tivessem também esse potencial de visibilidade, que às vezes muito não sabe nem que existe. Veja, a gente está falando Caruaru numa expansão, que pega também o Agreste, e a gente ainda só tem 7. E essas 7, para muitos ainda também não são conhecidas, porque como você diz, na nossa bolha, onde a gente anda, então a gente escolhe aquele ambiente, mas a partir do momento que a gente sai, a gente vê que tem uma realidade totalmente oposta do que a gente vive. Então seria interessante também a gente fazer esse trabalho. A gente vai começar aí com a campanha do imposto de renda. Eu escrevi aqui umas coisas que eu vou botar em mente, depois conversar com vocês nos bastidores, para que a gente possa dar visibilidade para essas 7 instituições. Perfeito. A gente está agora, na semana que vem, a gente vai começar, a gente faz a nossa campanha também no imposto de renda, né? Que é o Leãozinho Amigo da Criança. E aí é um momento em que a gente faz a conscientização da população em rua, mesmo, né? A gente coloca algumas organizações com seus grupos, né, Amanda, fazendo apresentações culturais, para que a gente possa, nesse momento, né, dar essa visibilidade, de que existe o imposto de renda, existe a destinação, existe a necessidade, e também é importante, sim, anotei aqui, concordo com você, que é necessário que haja uma visibilidade maior dessas instituições. É necessário que a gente consiga estar fomentando, de fato, a visibilidade naquela perspectiva clichê de quem não é visto não é lembrado, mas a gente precisa, sim, mostrar, né, o trabalho que é feito, e aí eu puxo também um pouco a responsabilidade ao Condica para que a gente esteja fomentando isso. Apesar de que a gente sabe que as organizações da sociedade civil, nessa perspectiva de publicidade, elas têm a autonomia delas. Pegando o gancho aí, Paulo, já deixa uma mensagem para os empresários, para os contadores, para que eles que possa impactar eles, incentivar eles a orientar os seus clientes a destinação adequada do imposto de renda, né? Como tudo que foi falado, né, a gente carece, né, vamos dizer assim, desse senso do contador de convencer o seu cliente, mostrando todo o rigor técnico, mostrando que a técnica não está sendo ferida, mostrando que a receita não vai, né, nada vai ser prejudicado em relação à Receita Federal. Que não vai chamar fiscalização. Não vai chamar fiscalização, vai ter penalidade, não vai ter penalidade, não vai ter malha fina. Pelo contrário, né, pelo contrário, a gente vai estar destinando para um fim nobre, né? Outra coisa, a empresa que faz essa destinação, né, a instituição, vamos dizer assim, que recepciona isso, é até uma mídia positiva, né? No sentido de que, poxa, a empresa é parceira do Fundo da Criança, a empresa é parceira de projetos sociais. Então acaba que, para o empresário, né, isso é até uma parte lá do plano dele de marketing. Né? Se de repente, isso. Pegando um gancho aí na sua fala, de repente vocês criarem até um selo, não sei se existe esse selo de empresa doadora do fundo, para que, pegando um gancho aí do marketing, sim. As empresas possam estar estampando. Não sei, inclusive o ICIA, nós temos contrapartidas para empresas, né? A gente entende, né, que aquela empresa está impactando na sociedade e que é importante que a sociedade fique sabendo desse impacto, né, de que ele está transformando realidades, até para que outras empresas também se inspirem e possam aderir também. Então, ICIA tem contrapartidas que são mais ligadas à comunicação, ao marketing, onde a gente destaca essas empresas. Então, é bem interessante. As empresas que tiverem interesse, pode falar com a gente pode estar mostrando. A gente tem um selo que essa empresa pode, inclusive, ser uma empresa que produz canecas.
Ela pode, inclusive, colocar o selinho na caneca de que ela destina para a ICIA. A gente também, isso. a gente também tem um selo digital que ela pode colocar nas suas redes sociais, no seu site, inclusive nos seus materiais, né, internos, entre outras coisas, fornecimento de conteúdo. Dependendo da destinação, a gente faz um vídeo de agradecimento, onde a gente faz uma collab, onde a gente vai estar ali enaltecendo o parceiro por essa iniciativa, né? Que não é uma iniciativa difícil, porque não custa nada mais, né? Mas só custa realmente a gente entender o que é necessário para fazer e se sentir seguro. Então, não custa nada mais e é muito fácil, é muito prático. Então, vocês contadores podem estar aí ajudando, né? Eu sempre falo que muitas vezes as pessoas confiam mais no seu contador do que às vezes em um familiar, do que no cônjuge, né? Então, assim, vocês são de extrema importância para a sociedade, vocês são pessoas que confiamos, né? Exato. Então, se vocês estão juntos, que bom, né? tudo vai dar esse aval certo. depois de uns recebidos negativos. É muito importante saber que a gente contribui. Muito que vocês são cientes, né? Da contribuição, da importância de nós contadores. Muito. Mas se a gente tivesse tempo, a gente ia passar o restante da manhã. E o porque restante, é um assunto bem complexo, né? É um assunto bem complexo. Agora fica os nossos agradecimentos ao Porto Digital, agradecer a presença de Paulo, do Condica, e Amanda, do ICIA, e podem contar com a associação aí, a CAP, que a gente vai, o que depender da gente, a gente vai incentivar e muito aos empresários e aos contadores a doarem, bem como destinarem os valores que venham a pagar de imposto de renda. Agradeço de coração a presença de vocês. Nós que agradecemos. A gente agradece, né, a CAP, ao Porto Digital. Estamos sempre, né, enquanto conselho, enquanto pessoa, à disposição, né, para que a gente possa estar somando, contribuindo aí com a superação de vulnerabilidades e infâncias mais protegidas.